Bom dia, boa tarde, boa noite para os telespectadores desse canal. E se no vídeo anterior teve uma invasão acontecendo à CCG, nesse vídeo vai ser ao contrário, já que é a operação que a CCG invade a ilha da Aogiri. E bem, enquanto no barco principal ficava a equipe de inteligência do CCG, as demais tropas desembarcaram na praia daquela ilha, onde ali mesmo já começava a primeira de muitas batalhas que ocorreria nesse arco, já que Miz e sua gangue estava responsável pela primeira defesa daquele local. E eu vou citar agora porque eu não vejo uma outra janela para citar no futuro, mas sim, o Yoshitoki ficou sabendo do que aconteceu na Cult Leia em determinado momento, mas preferiu não avisar ninguém da ilha para que não houvesse algum desgaste mental neles. E bom, por mais que as lâminas conseguissem matar investigadores normais, quando chegaram o e Hoji na costa, a festa delas acabaram. O esquadrão Suzuya também, como sempre, estavam no ritmo frenético e avançaram com pressa. A primeira defesa da ilha já havia ruído, então Marudi manda metade do esquadrão 1 e 3, além do esquadrão 2 inteiro, avançarem, enquanto os que ficavam na praia, incluindo os Kinkeks, aniquilavam o que restaram das lâminas. E depois de limpar toda a praia, todos avançaram pela ilha dentro. Então Urie, que estava pondo prioridade também a Toru, encontra uma caverna e nela tinha uma sala estranha, com um odor muito característico. Ele estava associando esse cheiro a Toru, como se alguma coisa de ruim tivesse acontecido com ela, mas o que ele veria ali não era nada do que ele pensava, pois havia apenas uma cadeira com um pano, e ao retirar o pano, ele deu de cara com um torso masculino exposto. Bem, vamos voltar um pouquinho no tempo porque ela estava sendo mantida em cativeiro pelo torso, que estava tratando ela da maneira mais estranha possível, elogiando-a e até mesmo dando uma coroa de flores a ela. Entretanto, se ela olhasse para ele com um olhar mínimo de desprezo, ele a espancava. E essa atitude era extremamente parecido com o que o pai dela fazia com ela na infância, que quando Toru não gostava de algo que ele fazia, ele a espancava, perguntando por que ela não o respeitava. E cara, esse é um dos momentos mais delicados do mangá, que esteja muita coisa não muito explícita e que é mais por interpretação do leitor, porque tem essa cena do pai dela afogando ela na banheira, perguntando se ela acha ele o melhor pai do mundo. E ela, obviamente, para ele parar, falar que sim. E tem esse quadro bem sugestivo, e o seguinte é mais sugestivo ainda. E como resultado desse passado aterrorizador que ela teve e tá sendo repetido pelo torso, ela começou a se submeter ao torso para ele parar de espancar. O que a faz pensar que o seu destino é ser privada por homens. E cara, na moral, eu acho que a história da Mutsuki é uma das mais pesadas do mangá, mano. E bem, naquela noite Toru estava tendo um pesadelo até ser acordada por Torso, que em suas conversas conta um pouco mais sobre o seu passado, que assim como uma porrada de personagens do mangá, o seu pai era um bosta. Um pai egoísta que trancava o filho em uma casa na montanha, primeiramente para que ele não fosse pego. Mas não venham achar que isso é proteção paterna, essas coisas, porque ele estava receoso que, se caso o filho fosse pego, a CCG encontraria o seu paradeiro. E se caso o Torso fosse capturado, que ele morresse sem falar nada sobre o pai. Enfim, a sua mãe havia sido devorada pelo seu pai para saciar a fome. E bem, os dois moravam numa montanha e o seu pai descia ela às vezes para conseguir alimentação para os dois, né? Até que um dia ele foi fazer essa caçada, entre aspas, e ficou sem voltar por um mês inteiro. E o pai dele praticamente botou uma regra que ele não poderia descer daquela montanha de jeito nenhum. Mas claro que quando a fome batesse, ele iria desobedecer o seu próprio pai e descer a montanha para a cidade. E então lá ele conheceu uma garota chamada Minomi, e que assim como ele, tinha um pai e uma mãe muito questionáveis, por assim dizer. E após esse encontro, todo dia ele descia o morro para brincar junto de Minomi, continuando aí até mesmo quando seu pai apareceu do nada um mês depois.
E bem, esse provavelmente foi o maior erro da vida dele. Nessa amizade entre os dois, o Torso, que se chamava Cara, aprendeu a ler, a escrever e até mesmo andar de bicicleta. E como dizem, tudo que é bom dura pouco, porque logo seu pai descobriu o que ele estava fazendo e lhe deu uma bronca danada. E teve algumas agressões não só física, como psicologicamente, dado ao fato que Karaô ainda era uma criança, né? E não tinha ninguém a se apoiar senão o próprio pai, que usou esse fato como uma arma psicológica contra ele. E claro que aquilo criou um medo enorme naquela criança, que então correu desesperado para a cidade. E se abriga da chuva em um canto enquanto chorava. E foi então que do nada apareceu Minome, que estava lotada de hematomas pelo corpo inteiro, e então o estendeu a mão. E ao pegá-la, os dois correram como se fosse uma espécie de fuga, fazendo Karaô levá-la até sua casa instintivamente. E claro, o pai dele não estava lá porque ele saiu antes dele fugir, eu esqueci de falar isso. E lá, os dois sonham, pensando em alguma alternativa de fugir de suas terríveis realidades. E chegam até o acordo de fugirem para o litoral, e então eles adormecem. E cara, esse foi o maior erro da vida dos dois, já que Karaô acordou no dia seguinte ouvindo algo estranho e não vê Minome ao seu lado. Então, quando ele saiu de sua cabana, ele se deparou com seu pai fazendo algo que começa com Esqua e termina com Jando a Minome. E ao se deparar com aquela cena grotesca, ele vai pra cima e tira a vida do seu pai e adquire esse metiche dele em Torsos, pois a única parte que sobrou de Minome era justamente essa. E bem, Toru estava ouvindo tudo aquilo e fingia se compadecer por ele. E então adormece, acordando com um Torso do nada pegando ela. E diz que vai levá-la para algum lugar que não especifica. E claro, por causa disso, Mutsuki já começou a achar que esse era o dia em que Torso ia retirar a vida dela. E por causa disso, começa a se remexer, tentando fugir, perguntando para onde ele iria a levar. E então o Torso joga ela com força no chão e fala que não vai falar onde vai porque isso vai estragar a surpresa. E é nesses momentos que a gente se depara com a morte que a nossa vida vai passando diante dos nossos olhos. E é isso que estava acontecendo com Mutsuki, exceto por um detalhe. Ele lembrou do passado, mais especificamente de quem matou a sua família, e foi ela mesma. Como se ela tivesse guardado um rancor, um ressentimento pela abominação do pai dela que finalmente havia explodido em algum momento. E com o machado, desviveu seus pais e o seu irmão, dizendo às autoridades que foi um gol que havia feito tudo aquilo. A CCG claramente não havia acreditado naquilo, mas decidiu levar ela até o centro juvenil, já que ela aparentemente não se lembrava de nada. E bem, a partir daquele momento, é como se ela desenvolvesse uma bipolaridade, já que ela tinha um lado totalmente sádico que ela nem sabia da existência, e sempre que ele se mostrava, ela inconscientemente não sabia e esquecia logo em seguida. E vocês se lembram daqueles animais que apareceram sem vida no centro infantil do rei? Então, não era apenas aquele professor maluco, e sim também Mutsuki. Inclusive esse professor já flagrou ela fazendo aquilo e encobria ela. Ela também agia estranhamente, já foi acusada de fazer aquilo, mas sempre parecia não se lembrar, por mais que às vezes inconscientemente ela ia até os locais onde deixou enterrado esses animais. Ela também percebe que no leilão, quando ela estava escapando de Kanae e Torso, ela havia comido vários corpos. E incrivelmente eu cometi um erro. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu esqueci completamente de comentar no vídeo do leilão que esse diálogo aqui ocorreu no capítulo 21. Meus perdões, eu não sou Capitão Pátria, tá? Calma aí. E após se lembrar de tudo isso, ela cai em desespero, se achando nojenta pelos atos que cometeu e desejando que o Torso tire sua vida. E nesse momento então, ela acorda e recobra sua consciência. Aquilo havia acontecido de novo. Sem perceber, ela havia matado
do torso e exibido o seu torso, que irônico. Sendo essa exposição o que havia aterrorizado Urie. O torso havia realmente levado ela para uma surpresa, mas não era algo nada macabro. Incrivelmente, né? Era um campo de flores no fundo do penhasco, que ele prometeu exibir para Toru numa dessas conversas que eles tiveram. Mas ela, com um sorriso no rosto, do nada o mata em um instante. E fez tudo isso com ele. Então, após a praia ser limpa, a Misa ficou escondida com o capanga numa construção, e esse lugar trouxe lembranças para ela do seu primeiro dia na Aogiri, e conta de quando conheceu o Naki naquele mesmo local, que a princípio ela nem podia acreditar que aquele idiota analfabeto era o líder dos White Suits. E isso leva ela a perguntar para os capangas do Naki do porquê seguiam ele. Então eles citam uma moral que os White Suits tinham, né? Que é até um pouco mostrado mais pra frente, que era que eles ganhavam respeito por quem venciam eles numa luta justa. E claro, o Naki venceu os dois. Mas não apenas isso, eles mostram mais o motivo do porquê seguiam o Naki. Eles mostraram para ela o que o Naki fazia quando estava sozinho. Ele chorava pelos seus amigos que já haviam sido mortos, lembrando do nome de cada um deles. E na cabeça deles havia o pensamento que era questão de tempo até qualquer gol ser caçado por Doves. Então por que eles não seguiriam alguém mais forte do que eles e que nunca se esqueceriam de seus nomes? E deu nem tempo dela terminar de respirar depois de contar essa história, que elas imediatamente são atacadas por Hanbe. Eles lutam e Misa consegue uma abertura para prender a espada de Hanbe na parede e então vai o atacar com suas famosas lâminas triplas. Mas o Hanbe não é qualquer bosta, né? Já que a sua Kink também era muito boa e com umas espécies de espinhos conseguem derrotar Misa. E antes de finalizar ela, uma Gol misteriosa e poderosa aparece em sua frente. E bem, essa Gol estava parecendo caçar todos relacionados ao Suzuya. Era uma Gol extremamente poderosa que forçou Hanbe a ficar apenas na sua defensiva, e mesmo quando partia para o ataque, não parecia nem machucá-la, e sendo combado por tudo que é golpe. Tem o seu pé preso e é interrogado por aquela Gol misteriosa, que lhe pergunta por que ele é tão leal a alguém como Suzuya. Então a sua resposta foi por 3 coisas. Primeiramente, é natural ele seguir o seu superior. Segundamente, ele tem o respeito e lealdade por Suzuya. E, por último, o Suzuya não abandona os seus companheiros. Então ela é atacada por Suzuya, que acerta suas facas na corona, né? E sim, depois de quase 200 capítulos, finalmente a gente sabe o que aconteceu com ela e com sua irmã. Com sua irmã ainda não, né? E mais uma vez, os 2 ex-colegas de classe estavam diante um do outro. E o que ocorreu com a Shiro é bem nojento. Começando que, segundo a Kuro, ela está mais viva do que nunca fusionada no corpo dela, mostrando a coisa mais nojenta que você vai ver nesse vídeo hoje. O que ocorreu é que logo depois de ela ser derrotada por Suzuya e abandonada pelo Kanou, Shiro se uniu, muito entre aspas, com sua irmã através de sua Kagune, formando essa forma grotesca no estômago dela, que logo vocês vão saber uma explicação do que é isso. Ela estava na ilha para procurar Kanou para desfusionar as duas e salvar a vida de Shiro. E então ela ativa sua Semi-Kakuja e nessa luta Nakarai ficou cuidando de Hanbe e Suzuya, Mikage e Miruzu foram para cima da Gol Rank SS Flop. E para Nakarai, a vitória deles já era certa. E agora que eu percebi que o nome desse cara é meio meme, né? O Suzuya se demonstrou um belo líder de esquadrão, conseguindo coordenar um ataque muito bem feito com seus companheiros com uma sincronia absurda, conseguindo encurralar Kuro, e quando iam dar um golpe fatal nela, Suzuya é atingido em cheio por sua Kagune.
que quebra inclusive a Jason dele. E internamente não consegue entender como seus companheiros continuavam atacando ela de forma bastante calma, como se eles não tivessem sentido nada pelo que acabou de acontecer com o Suzuya. E mesmo após o golpe que ela deu em Suzuya, ela não estava conseguindo acompanhar o ritmo de luta do esquadrão Suzuya. Após uma pausa, ela chega em um consenso em sua mente. Era óbvio que o Suzuya não era tão importante para eles e por isso eles não aparentavam sentir nada. Esse pensamento ela disse em voz alta, causando uma risada em todos presentes, levando-os a perguntar a ela quem ela achava que havia morrido, com o Suzuya atacando ela imediatamente por cima, com um protótipo Arata que ele nomeou de Joker. Já para ela ter as Kaguni da raiz, ter uma certa canibalidade, a regeneração dela era absurda, mas mesmo assim não consegue acompanhar Suzuya naquela armadura. E a sua única alternativa é fugir dali. E o Suzuya permite isso acontecer, já que em sua mente alguém que foi derrotado 2 vezes pela mesma pessoa não conseguirá nunca mais derrotar ela. E no 7º dia de operações, algo aconteceu no navio onde estava a equipe de inteligência da CCG, pois o Maruji entrou na sala apontando uma arma para o seu antigo amigo. Acontece que Maruji havia lido o livro de Eto. Ele claramente ficou meio incrédulo, mas por ser uma acusação grave, decidiu fazer uma investigação própria sobre o clã Washu, não descobrindo praticamente nada errado com eles, exceto por uma coisa. E essa coisa era o exato mesmo argumento que Eto usou para gerar desconfiança no Kaneki. Ele havia descoberto aquele lance lá da programação dos portão RC, que dava um falso positivo não apenas para os Washus, mas para o Esquadrão Zero, mas também para a chinesa dos Kinkex, descobrindo assim que o livro estava quase que enganado, já que ao contrário do que ele diz, os Washus não estavam conspirando com Ghouls, eles eram Ghouls. Desculpa pelo jumpscare. O Washu tentou convencer Maruji amigavelmente que estava sendo um tolo, mas assim como Mado fazia, Maruji decidiu seguir sua intuição e dar um tiro na cabeça de Yoshitoki, que cai no chão. Maruji então ficou meio incrédulo e um pouco arrependido, já que nada de primeiro momento havia ocorrido, mas quando ele estava pensando em se arrepender, Yoshitoki do nada se levanta no chão e acontece essa página aqui, e ali naquele momento Maruji percebeu que tudo que havia vivido com Yoshitoki até aquele momento foi uma mentira. E então cita o Nagashika, dizendo que era como ele realmente tinha dito. Não faz muito sentido por agora citar esse nome, mas a gente vai saber mais pra frente do porquê ele citou Hide. E não se sabe muito bem o que ocorreu aí. Apenas que Matsuri, assim que ouviu o disparo da arma, correu para o local e encontrou uma cena brutal, reportando para Urie que algum assassino desconhecido matou Yoshitoki e Maruji, e assim que desligou o telefone, chorou que nem uma criança mimada, desejando vingar a morte do seu pai. E Urie havia recebido essa notícia enquanto se encaminhava com os Kinkex para ajudar Hoji e diversos outros investigadores para uma batalha provavelmente brutal contra Tatara. Essa batalha para Tatara significava o fim de várias coisas que ele sentia. O fim de seu ódio por Hoji, o luto pelo seu irmão e principalmente o fim da árvore Aogiri. E então mostra sua Kakuja, um design digno de Dark Souls e imponente, que fisicamente mata diversos investigadores, e aqueles com Kinks Ukakus também não tinham nenhuma vantagem sobre ele, já que ele era capaz de soltar fogo pela sua cabeça, como se fosse um fogo de ódio de Hoji e de vingança pelo seu irmão. E sim, o mangá dá uma explicação de como ele cria aquilo. Tá na tela. Mesmo com aquela Kakuja aparentemente invencível, Hoji partia ofensivamente contra Tatara, já que ele era bastante parecido
com seu irmão, que Roji passou quase 3 anos caçando lá na China. O ódio de Tatara cegava sua objetividade e tornava seus ataques facilmente previsíveis. E quando iria atacar com Akira, ele se move de maneira estranha. Mas era apenas Takizawa chegando do nada sobre sua cabeça e o atacando. Bem, a motivação do Takizawa por fazer aquilo era se vingar do que ocorreu no 20º distrito. E por ser mais esguio que Tatara, ele era bastante veloz e mesmo sendo queimado vivo pelas chamas intensas de um ódio genuíno, ele com sua Kakuja avançava sem medo, conseguindo ferir ele até ser interrompido pela colecionadora de Kinkeks, que levou apenas um soco e um chute e já foi derrotada, tendo sua Kinki roubada e arremessada por Takizawa em Tatara, perfurando sua cabeça e finalizando com um golpe absurdo em seu abdômen. Então Tatara, em seus últimos momentos, lembra de seu encontro com Arima no 20º distrito, sendo revelado que ele estava levando o corpo de Kaneki, depois daquela batalha que eles tiveram no 20º distrito, nos mostrando que realmente Arima era referenciado pelos Ghouls como o rei de um olho só e respeitado por eles. Bem, após essa batalha, o lógico para Takizawa era pensar que ele seria bem recepcionado pelos seus ex-colegas da CCG, perguntando a eles o porquê de ninguém estava comemorando o que ele havia feito. E então, Roji muda suas ordens, pois agora o alvo era o rank SS Coruja. E ao ouvir essas palavras, Takizawa, que já era mentalmente instável, fica completamente louco e insano. O mangá dá uma cortada e nos mostra ele segurando Akira, perguntando a ela do porquê de aquilo ter acontecido, que ele sonhou com o momento que ele seria o herói improvável da CCG após matar Tatara. E o que havia ocorrido naquele local foi uma completa chacina, onde vimos o que ele fez com seu antigo superior. Akira então tenta justificar, falando que Roji estava tentando fazer a gentileza de fazer Takizawa, que agora era um Ghoul assassino, partir dessa para melhor nas mãos de seu ex-superior. E Takizawa, obviamente, não entende do porquê eles queriam que ele apenas se calasse e morresse. Então percebeu que não estava sozinho naquele local, pois Amon aparece com tudo e salva Akira. E esse foi o final do vídeo. Eu peço muitas desculpas por ter demorado 8 meses para lançar uma parte tão curta, mas eu tive faculdade, eu tinha trabalho, eu só tinha o finalzinho da noite disponível e eu geralmente priorizava o meu lazer, Eu sei que isso é errado, Mas enfim. E agora que eu estou formado, eu posso trazer em vídeos mais frequência do que antes, Enfim, eu postei esse vídeo no dia 20/12, justamente porque hoje é o aniversário do Kaneki, canonicamente. E a câmera não tá focando em mim por causa da minha mão. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Eu prometo que até semana que vem já lanço a próxima parte, que é a continuação do arco da ilha. E é isso. Falou, vamos tentar pelo menos 2 partezinhas aí no final do ano, desafio, pô.